tarde a todos. É uma grande alegria estar mais uma vez aqui reunidos na nossa casa, né? Como o nosso amigo já falou, Arthur. Agradeço o Zé Luiz, que é persistente, não deixa a gente desistir do trabalho. E todo mundo tem uma agenda agora assim, que nem o Zé Luiz, que sempre estava me puxando. Lida, vem trabalhar. Gente, então a gente hoje vai tentar falar sobre o que fazer para seguir Jesus. Então, muitas vezes nós ficamos em dúvida, né, do que a gente está fazendo. E Jesus, quando se aproxima a hora dele partir, ele sabe que está próxima a hora dele partir, ele deixa as mensagens mais importantes com os seus apóstolos. E ele diz em João 14,15, Tomé lhe diz, né, Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos seguir o caminho? Em 14,6, Jesus lhe diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E em 14,15, ele acrescenta, se me amardes, observareis os meus mandamentos. E aí, então, para desenvolver esse tema, eu escolhi a personagem Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, que é a cidade onde ela nasceu, para fazermos as nossas reflexões. Embora ela tenha sido vítima do preconceito de sua época, até mesmo dos apóstolos de Jesus, ela hoje já é reconhecida. Em 2016, a Igreja Católica consagrou Maria de Madalena como evangelista. E o Papa Francisco transformou a data de Maria Madalena, que é 22 de julho, a categoria de uma festa litúrgica. O Papa ainda resgatou o título de Apóstola dos Apóstolos. Por quê? Porque ela, de fato, ela seguiu Jesus desde a primeira hora que ela ouviu. Ela foi tocada imediatamente pela fala de Jesus. Então, ela é um exemplo para nós do que fazer. E a gente vai ver um pouco da história dela, aqui nesse tempo que nós temos. E Jesus, ele foi o primeiro a elevar a mulher a um local de dignidade e respeito, recebendo a todas com imenso carinho e compreensão, perdoando as que foram pegas em adultério, dizendo, onde estão seus acusadores? Eles não te condenaram? Nem eu. Vá e não peques mais. Então esse era o olhar de Jesus para as mulheres, que naquela época elas não tinham direito nem de registro, né? A mulher não podia falar, ela era quase uma escrava. Ela não podia sequer sentar-se à mesa com o esposo, ela tinha que ficar apenas em pé, servindo. Né? Então Jesus ele entra já fazendo uma abordagem de acolhimento à mulher. Ele conversou com a mulher samaritana em João 4, 7, 26. Ele curou a filha da mulher cananeia em Marcos 15, 21, 28. E tinha muitas outras seguidoras. Então, o texto que me inspirou a essa reflexão, ele está no capítulo 20 do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, da editora Fé. Então, Maria de Magdala, ela vivia numa vila principesca e entregue aos prazeres mundanos, em companhia de patrícios romanos. Nas proximidades de sua requintada moradia, ela ouvia as pregações do Evangelho. E desde então, ela foi tocada pela uma curiosidade, ele ansiava saber que amor era aquele, né, ensinado aos pescadores por lábios tão divinos. Então, após ouvir as palavras do profeta Nazareno, novos pensamentos se implantaram em sua alma. Ela mudara, ela via tudo diferente. Profundo tédio invadia a sua vida, né, o seu ser. Aquele ambiente que ela vivia de luxo, de volúpias, já não despertava mais interesse como antes. E ela chorava e não sabia por que aquilo estava acontecendo com ela. Então, até ali, ela vivia, né, embriagada por essas alegrias condenáveis, e ela rompera os preconceitos de sua raça, porque ela se destaca enquanto mulher que tinha uma certa autonomia, enquanto as outras não tinham. Ela rompera esses preconceitos e ela tinha escravizados a sua beleza os mais e caprichos, os mais ardentes admiradores. Mas o convite do mestre, contudo, ressoava-lhe na alma.
de mulher sensível. Era o chamado para uma vida nova. Depois de muito cismar, ela se dispôs a procurar Jesus e tomou uma barca para ir até lá, atravessando o mar da Galileia. Então ela vai até Cafarnaum, ao encontro de Jesus na casa de Pedro, mesmo sem saber se seria recebida. Ela pega uma barquinha e vai até lá. Ela pensava, né, isso é o que eu estou relatando, é o que Humberto de Campos relata, né? Então ela sabia-se condenada por seus conterrâneos, por haver abandonado o lar e levar uma vida de aventuras. Era uma mulher perdida e terminaria por encontrar a lapidação na praça pública. Ainda assim, a sua consciência lhe pedia que fosse. Ela sentia-se seduzida pela generosidade do mestre e jamais desprezara as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Ela almejava trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Ela queria amar como Jesus amava. E ela refletia, né, de que valiam as joias, as flores raras, suntuosos banquetes, e ela permanecia com aquela mesma dor. Se ela sentia um vazio, né, ela seria melhor largar tudo, ela reflete. Então, assim pensando, ela chega à casa humilde de Simão Pedro, onde parecia ser esperada por Jesus, que a recebeu com grande bondade e sorriso. Isso aqui é uma foto dos restos da casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Fica assim à beira do mar da Galileia, e sobre essa casinha, né, os restos que tem, então, tudo preservado lá. A casinha, os restos da casa de Simão Pedro, o Sinédrio também, ainda tem os restos lá, tudo conservado. E aí, isso que a gente vê aqui em cima é uma igreja que foi construída aí nesse local. Então, descreve Humberto de Campos. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular no peito. Refeita das primeiras emoções, Maria de Magdala fala da sua vida, considerando-se filha do pecado e como é por todos condenada. Sente sede do verdadeiro amor. Em lágrimas continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Quantas vezes Deus tem nos convidado? Será que nós estamos aceitando o divino convite? Será que a gente ouve quando Deus fala conosco? Será que Deus está perto de nós? Por que meios Deus nos chama? Já parou para pensar? Como é que Deus, né, me provoca a eu sair da inércia, eu sair do estado que eu estou de aflição, sentindo assim como às vezes ela diz, relata, vazia. Há pessoas que relatam que sentem um vazio, mas será que ela não tem um chamado também para ela, de alguma forma, em algum lugar? Então, para a gente ir refletindo, né, sobre essas situações, como que isso acontece na nossa vida. Então, Jesus responde a ela com extremo carinho, dizendo, entre outras coisas, que sobre todas as falências e desventuras do próprio homem, as bênçãos paternais de Deus descem aos que o chamam. E continuou, sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, por mais que a gente erre, por mais que o filho seja transviado, quando ele desperta para o amor, ele vai cobrir toda aquela multidão de pecados. Às vezes a pessoa fez muito erro na sua vida, mas um dia ela é tocada por algo e aquilo provoca mudança brusca na vida dela. Às vezes não é uma mudança lenta, não. É uma mudança brusca, principalmente nessas pessoas que são muito exageradas em tudo, né? Às vezes a gente assim, que é mais calminho, a gente parece que demora mais, né? Parece que a gente fica assim um pouco acomodado, parece que, eu meditando, parece que são as facilidades do mundo que nos deixam assim meio mornos, né? A gente não é muito amável aqui, não é muito violento, mas também não é muito ativo. Então a gente fica um pouco como se estivesse em banho-maria, né? A gente
não chega aquela fervura, mas também não congela. Então, isso a gente vai mudando. Então, ela nunca houvera sido tratada dessa forma como Jesus a tratou. Ela sempre foi incompreendida e desprezada. Mas ela escutara o mestre atentamente. E ela pergunta em seguida: no entanto, tenho amado e sinto sede de amor. Jesus diz: tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção. A virtude tem de marchar por uma porta estreita. Então, quais são as facilidades que a gente tem hoje? A gente vai vendo aqui o que eles vão passar, o que passaram essas pessoas que conviveram, as dificuldades que eles tinham e as facilidades que nós temos hoje. Né? Como é que isso impacta na forma que a gente reage diante das coisas. Então, aqui é a porta estreita e a porta larga. A porta larga e a porta estreita, né? Ao contrário. Você começa a fazer, por exemplo, um tratamento. A gente vem para a casa espírita porque sentiu alguma coisa, não está sentindo bem, está doente, e vem para o trabalho. E aí é dito a você, né? Vamos participar da campanha Alta de Souza. Aqui na nossa casa acontece todo domingo de manhã às 9 horas, uma atividade maravilhosa que nos ensina muito, principalmente a trabalhar a humildade. É um trabalho que a gente sai diferente dele. Uma vez que a gente vai, a gente já chega aqui com o impacto, né, de ter realizado essa atividade. Outra atividade que tem, quando a gente vem procurar o trabalho, é participar dos estudos doutrinários. E também desenvolvimento mediúnico para aquelas pessoas que já fizeram algum curso de estudo, não é isso? Que já estudaram o Evangelho, já estudaram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, já tem algum conhecimento da doutrina, às vezes afastou-se por algum motivo, volta para casa porque apareceram os problemas, pode também ser encaminhada para o tratamento mediúnico. Mas aí aparecem os impedimentos. Quais são os impedimentos? Aí a pessoa começa o tratamento, eu não tenho tempo, eu não posso esse dia, eu não posso esse horário. Então a gente vai arranjando, a gente mesmo coloca dificuldades para seguir esse caminho, que iria nos ajudar. Né? Então a gente fica em dúvida entre a porta larga e a porta estreita. E aí a gente pede, não, coloca meu nome lá na caixinha e vai dar certo, vai tudo funcionar, não precisa ir lá, não, você foi por mim. Você não acredita que funciona? E a pessoa insiste nisso e ela não faz, né? Ela não dá o passo. E aí eu trouxe um comentário de Emmanuel que está em... eu esqueci que essas siglas aí que eu botei aqui, mas eu tirei do livro Palavras de Emmanuel. Ele diz assim, que uma encarnação é como um dia de trabalho. Imagina. Então a gente está vendo aqui 60, 70, 100 anos que seja, né? Que foi a pessoa que eu conheci que vive mais, foi meu pai, viveu 100 anos. Então os 100 anos do meu pai, aqui lá no plano espiritual, equivale um dia de trabalho, gente. Sérgio, quando parar de pensar nisso, a gente começa a pirar. Cara, como pode? E aí ele diz, e para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo a mesma coisa que ele falou para o Chico Xavier. 3 coisas só eu te peço, só tenho 3 condições para você fazer esse trabalho comigo. Você não quer escrever? Chico, quero. Só tenho 3 condições. Qual é a primeira? Disciplina. E a segunda? Disciplina. A terceira? Disciplina. E aqui ele está falando isso. Então, são esse esforço que a gente faz sucessivamente. Então, é com disciplina. A gente não para, a gente não deixa de fazer o trabalho. Então, isso é exigido de nós para a gente poder seguir Jesus. Então, voltando para Madalena. Nesse momento da conversa com Jesus, lhe fala da condição da mulher, dela e das outras, dos sacrifícios, da maternidade, essa tarefa feita no silêncio, né? Que só a mãe sabe os sacrifícios que ela faz por um filho. Então, corações maternos não desesperam e que edificam a vida, imitando a providência divina. Nesse instante, foi quando Maria de Magdala, ela sentiu no íntimo aquele deserto de não ter mãe, não ser mãe, de não ter filhos. E Jesus percebe o constrangimento dela e diz para ela que é muito louvável, então, a mulher que se consagra pelo Espírito aos filhos de outras mães. Então, aquelas mulheres que não podem ter filhos, elas podem adotar, né, filhos de outras. Então, Maria sentiu-se aí consolada e amparada
por uma energia diferente. O convite para ser mãe de seus irmãos e a humanidade fez-me sentir uma radiosa felicidade. A partir dali, comprometeu-se a renunciar aos prazeres mundanos e consagrar aos irmãos em humanidade, aos abandonados de toda sorte, infortunados do coração, aleijados, leprosos, era de quem ela iria cuidar. No auge dessa conversa, o que acontece? Simão Pedro cruza o aposento e olha para ela com estranheza. Seu olhar a feriu. Receando o momento da partida de Jesus, ela o interroga: Senhor, quando partires deste mundo, como faremos? E quando ela pergunta, Jesus entendeu de imediato, porque ele sentiu, né, o clima que mudou quando Simão passou, e ele responde a ela: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espíritos quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas. É necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Então, ela fez um movimento de mudar. Jesus já sabia das dificuldades pelas quais ela ia passar. E quando ela disse, mas aí como a gente vai? Enquanto ela estava ali com Jesus, né? Estava tudo bem, estava protegida. Mesmo que ela via que o olhar não estava bom, mas Jesus estava ali. E quando ele partisse, como é que ele ia ficar? Então ele chama ela na responsabilidade, e isso não é só para ela, isso é para cada um de nós. Cada um tem que tomar a sua cruz e levá-la. E aí eu trouxe aqui essa figurinha, né, que eu digo uma historinha, que às vezes a gente tem a nossa cruz e está aqui todo mundo na cruz. Aí esse aqui vai andando e diz, eu não aguento, Senhor, estou muito cansado, vamos tirar um pouco desse fardo. Aí tira um pedacinho da cruz. Anda mais um pouco, os outros continuam, ele, mas não estou aguentando, tirou, eu preciso tirar mais. E aí ele já está aqui, ó, com a cruz curtinha. Aí quando chega na hora que ele precisava estar forte, o que acontece? Ele não tem a cruz, ele não tem a força, porque essa cruz, os sofrimentos, as provas pelas quais a gente passa, é como quem faz uma atividade de academia. Se o maratonista, ele treina direto, quando chega no dia da competição, ele está pronto, está apto. Mas ele diz, não, hoje eu não vou treinar não. Hoje também não vou. Aí quando chega no dia ele não corre metade da prova. E é esse exemplo que é dado aqui. Então a gente precisa assumir a nossa cruz, nos fortalecermos pelo estudo, pelo trabalho, que a gente vai conseguir, como os outros, né, que está ali no quadrinho, conseguiram. Então, ao encontrar Jesus, Maria Madalena, ela encontrou-se a si mesma. Ela vivia uma vida de falso, né, de riqueza, conforto, mas ela sentia aquele vazio por dentro. E quando ela vê Jesus, então ela consegue se encontrar no que realmente me faria feliz. É isso que o mestre está falando. Então ela larga tudo e vai. E aí, né, dando um grande salto na história, após a notícia da ressurreição, ela seguiu os apóstolos até a Galileia. Tempos depois, os apóstolos se separaram para disseminar a boa nova. Ela não foi aceita entre eles, pois temia o seu passado e não confiava no seu coração de mulher. Então, lembrando-se do mestre, ela resignada e humilde, solitária, resistiu a todas as propostas condenáveis que lhe fizeram. Então, aqueles que a conheciam, vendo que ela estava só e abandonada, vão tentar, não volta de novo, vem pra gente, nós estamos com saudade de você, vem, nós vamos me dar mais coisas, mas ela não, eu não vou. Ela prossegue sozinha. Então, sem recursos, ela trabalhou em Magdala e até uma luta para se manter. Manteve ânimo firme nas horas mais ásperas. Foi alegre nos sofrimentos mais acerbos. Fiel a Deus em meio à pungente escuridão. Palmilhando o caminho estreito, não mais encontrava conforto nas sinagogas, voltado à velha intransigência do judaísmo. Então, depois que Jesus partiu e que os apóstolos também foram para outros locais, ali em Jerusalém, nas outras cidades que ele tinha frequentado, voltou a ser tudo como era antes, né? Não se falava mais ali naquela localidade, como na época que Jesus estava entre eles. Então, palmilhando, não confiava cada vez mais em Jesus, embora chorasse de saudade muitas vezes. Então ela fica sabendo da chegada de leprosos ali nas cidades onde ela estava, isso ela já estava em Cafarnaum, e ela então os leva, convida eles para irem até as margens do lago, senta-se com ele embaixo das árvores e começa a falar sobre Jesus, porque ela foi ao encontro deles, porque ela ficou sabendo que eles tinham ido à procura de Jesus.
mas Jesus não estava mais. Mas ela estava, ela tinha convivido com Jesus. Então ela começa a pregar o Evangelho para eles. Então, quando ela faz isso, ela percebe que eles estavam mudando, ela vê no semblante deles que eles estavam contentes, eles estavam alegres, apesar de todas as chagas que carregavam nos seus corpos. Então eles enchiam-se de alegria, embora os semblantes ulcerados e olhos sombrios, com a palavra que ela levava para eles do Evangelho. E ela, pelas palavras de Maria, eles ficaram sabendo que Jesus exemplificara até a morte. Algum tempo depois, ela apresentava em suas faces as manchas violáceas, recebendo o fim. Sim, eu esqueci de falar aqui, pulei, isso é importante. Quando ela estava em Cafarnaum, e logo eles são expulsos daquele local. Então eles têm que sair dali, e ela então chama, vamos para Jerusalém, porque Jerusalém ela sabia que tinha um lugar próprio para os leprosos, que era o Vale dos Leprosos. Então ela vai para lá, ela vai morar ali com eles. E aí todo final de tarde ela os reunia e falava do Evangelho. Então ela contava tudo que ela sabia, toda a experiência, toda a vivência que ela teve junto com Jesus, ela transmitia para ele. E ela via que isso dava ânimo, dava força a eles para passarem por todas as dificuldades que eles passavam ali. Porque eles tinham dificuldade para comer, eles não podiam sair para trabalhar, então eles dependiam totalmente dos favores das pessoas que tinham um coração mais manso, que levavam para eles o que comer naquele local. Muitos tinham que sair pedindo, tinham que andar com o sininho, sinalizando que estavam se aproximando para não contaminar as pessoas. Tá. Então, ela, depois de conviver ali naquele local com eles, ela começa também então, a apresentar os mesmos sintomas também da lepra no seu corpo. E ela diz, e aí ela então decide que ela queria voltar a rever os companheiros que tinham ido para Éfeso. Ela sabia que Maria, mãe de Jesus, estava lá, sabia que João estava lá e outros companheiros. Então ela disse que queria ir para lá. E aí ela vai se despedir deles e ela diz assim, Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Que nos amemos uns aos outros. Então esse mandamento, parece que a gente tem esquecido, O nosso país é o país mais católico do mundo, É o país que tem mais católicos no mundo, é o Brasil. E a gente um país está dividido, A gente esqueceu, Se nós somos católicos, quem é o nosso modelo e guia? Só temos um, é Jesus. Jesus diz, ame o próximo como a si mesmo. E mais uma lei vos dou, que vos amem como eu vos amei. E a gente está esquecendo disso, a gente pode votar em quem a gente quiser, não tem problema. Mas o meu próximo, independente de que ele votou, eu tenho que amar. Porque foi isso que Jesus ensinou. Então, dependendo, tem que acabar com esse negócio de briga em casa, não. Eu tenho que amar você, mesmo que você goste de quem não gosta, você também vote. Mas Jesus mandou amar um ao outro, como ele nos amou. Então isso é muito sério e é muito grave que a gente que se diz cristão esteja esquecendo o principal mandamento que ele nos deu, um novo mandamento nos deu, que vos ameis como eu vos amo. Então ela parte, despede-se deles, vai para Éfeso, é uma longa viagem, eu trouxe aqui uma para vocês terem uma ideia, o tanto que esse pessoal andava, o quanto eles sofreram para que hoje essa mensagem do Evangelho chegue até nós. Não tinha carro, gente, não tinha avião, não tinha barco, não tinha jet ski, não tinha nada disso. As pessoas andavam a pé. Olha aqui, ela percorre, eu olhei no mapa, mais ou menos 900 quilômetros sozinha a pé, doente já com lepra, para chegar a Éfeso para rever os amigos queridos antes de partir. Antes disso, ela já tinha saído de Cafarnaum para Jerusalém, eu me esqueci de ver a distância, mas deveria ser uns 400 e poucos quilômetros, mais ou menos, de distância. Isso era tudo feito a pé. Então eles pedindo, dependendo da ajuda dos outros, às vezes sendo achincalhado pelas pessoas no meio do caminho. Então tudo isso eles passaram para que pudesse chegar hoje para nós, assim, ainda com um ar de novidade. É assim que nós precisamos proceder. Mas nós temos
parece que deveria ser a nosso favor, mas a gente tem muito conforto, eu volto a insistir nisso, né? A gente precisa sair um pouco do sofá e se movimentar, né, em direção ao bem. Foi isso que as reflexões que me vieram. Então, mas a gente tem, porque Deus é tão bom, Jesus foi tão bom, Ele prometeu que ia nos enviar quem? O Consolador prometido. Então, a doutrina espírita é esse Consolador, ela é a ferramenta, a fé raciocinada, ela nos proporciona, nos dá condições para que tenhamos equilíbrio diante das situações constrangedoras e desafiadoras de nossa vida. E a apóstola Madalena e os demais apóstolos, eles conseguiram, não sem lutas, como a gente viu, com muitas lutas, né, ultrapassar todos os empecilhos internos e externos, né, da natureza, dos desafios e aquelas dúvidas que eles tiveram nesses momentos. Né, eles superaram todos esses empecilhos para seguir Jesus. Com a ressurreição e a certeza da imortalidade da alma, fez com que a coragem os levasse a difundir mundo afora boa nova. Então, depois que eles saíram dali, eles foram mundo afora. Depois veio Paulo de Tarso, e aí a gente indica ler o livro Paulo Estevão, para vocês verem melhor os detalhes dessa saga, né? Uma saga tão bonita e real, que nos fortalece. Então, de nós não é cobrado tanto como foi deles naquela época. Eles já passaram pelas coisas mais difíceis para que a gente hoje pudesse apenas sentar, estudar, refletir e colocar em ação. Então, mas a nossa consciência sabe do que precisamos modificar em nós para seguir Jesus. Quando olhamos para a vida com foco na imortalidade da alma, nosso olhar dirige-se ao futuro e nos empenhamos em trabalhar no presente para virmos a ter um futuro melhor. A luta para debelarmos em nós a imprevidência, o orgulho, a ambição desmedida, a falta de ordem, de perseverança, o mau proceder, a falta de controle dos desejos, a vaidade, o egoísmo, a fraqueza ou a indiferença e os excessos de todos os gêneros, a ingratidão e a falta de respeito. Então, quando a gente tem a luz da doutrina espírita, então essa nossa luta para debelar essas deficiências, ela ganha força pela consciência desperta para a realidade do ser imortal que somos, criados para a perfeição. Então, à medida que a doutrina nos ajuda a explorar, a ter conhecimento, né? Isso aqui, essas palavras que estão aqui grifadas, que estão coloridinhas, está no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Então, como está a nossa fidelidade a Deus? Nós estamos com a perfeita confiança em nós mesmos? Então, as 5 bem-aventuranças que Kardec seleciona, elas são o nosso ideal a seguir. Então, a bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, ela fala, então, desses termos que eu já usei, ela explica para nós que aquilo que a gente está passando hoje, se a gente não encontra uma explicação racional nesta vida, é porque está numa vida passada. Então, se está na vida passada, a gente tem que aceitar, porque a gente está resgatando, ou está espiando, ou está passando por uma prova. Então, isso nos faz, não, isso está acontecendo comigo por uma decisão que eu não sei exatamente, mas eu sei que eu tenho que superar. Então, isso nos fortalece. Bem-aventurados os pobres de espírito é para incentivar, então, em nós a humildade, porque sem a humildade, a gente não consegue atingir as outras bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração. Então, Jesus traz nessa passagem que Kardec selecionou justamente o trecho que Jesus diz: vamos olhar as crianças que têm um coração puro como o de uma criança. Porque uma criança, aquela criança que ainda não foi contaminada, que ela está criada em criança, quando eles brigam, bota um monte de criança junto, vai ter briga? Vai! Mas eles brigam daí a pouco, daí a pouco um está trocando brinquedo com o outro. Isso é pureza de coração. Isso é um coração puro, né, gente? Que alguém faz um tiquinho assim pra gente, aí você não quer mais falar, você tira do seu iPhone, você tira do seu WhatsApp, você tira do seu Instagram, você não quer mais ver a pessoa, porque ela fez uma coisa que te nada com você. Às vezes diz uma coisa que ela nem percebeu o que era, a gente guarda aquela raiva, aquele rancor, e a pessoa às vezes nem sabe que te ofendeu. Então a gente precisa dessa pureza de coração. Bem-aventurados os mansos que pacíficos. Isso aqui também é muito sério. Porque Jesus condena, inclusive, uma palavra má que se diga com alguém. Então, não é porque alguém nos fechou no trânsito, alguém que às vezes estava apressado, tinha alguém doente que estava acudindo, a gente não sabe, mas não importa o motivo.
A gente é que tem que se trabalhar para não ser rude, para não fazer sinal, para não dizer palavrão, coisas desse tipo. Isso é ser manso. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos. O que é a misericórdia? É a gente ser tocado, o nosso coração ser tocado quando vê um irmão precisando, um irmão que está doente, que está passando fome, que está lá vítima das enchentes que estão acontecendo aí no país, né? No Espírito Santo, em Santa Catarina, a gente perdendo tudo que tinha. Nosso coração se toca e a gente se movimenta, não é só olhar, a gente se movimenta em favor deles. Se a gente não pode contribuir com nada material, a gente pode ao menos fazer uma prece. Senhor, eu não posso ir lá, mas envia quem possa ajudar aquelas pessoas. Isso também é misericórdia, não é só coisa material. Então, quando a gente não pode ir pessoalmente, a gente pode pelo menos orar. Então, voltando à história de Madalena, ela chegou a Éfeso, conseguiu. Eu fiz os cálculos aqui, que ela deve ter levado mais ou menos uns 35 dias, porque eu consultei no site, eu fui ver essas distâncias e achei uma matéria que falava sobre a caminhada de Maria, né? Maria grávida, já tendo que se deslocar, e a pessoa fazia as contagens em dias e tempo e tudo. Achei bem interessante. Aí, mais ou menos, deu que ela levou uns 35 dias, né? Se ocorreu tudo bem, para chegar de Jerusalém até Éfeso, né, a pé. Então, depois de fazer todo esse percurso, ela lá, quando ela chega na cidade, acabam as forças dela, ela não consegue mais andar. Então, ela desmaia e ela é socorrida por cristãos ali, naqueles cristãos no subúrbio da cidade, né? Os cristãos novos a acolhem e ela consegue sim ainda ver Maria e João e alguns outros, ainda consegue vê-los. Mas aí, o que acontece? Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Ela sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. O mestre estendeu-lhe as mãos e se prosternou, exclamando: Senhor, como ela fazia sempre, né? Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Então, assim, é essa, né, essa pequena história, né, a gente fez uma síntese para trazer essas reflexões para nós na tarde de hoje. E eu espero que tenha colaborado com vocês e que essa paz, né, a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.